Olá, eu sou o Eduardo e você está no NCE Academia. Esse é o nosso primeiro episódio do curso de Linux e hoje vamos aprender um pouco sobre história. Bom, então, o que é o Linux? Assim como o Windows ou o macOS, o Linux é um sistema operacional. E neste curso nós vamos abordar a sua utilização em desktops, ou seja, o computador que você usa no seu dia a dia. Porém, ele não é limitado a isso, e ele é aplicado em desde microcomputadores, como o Raspberry Pi, até um grande data center da Google, por exemplo. E caso você seja como eu e não goste de pagar o preço de uma moto num celular, saiba que o seu celular também é Linux. Sim, o seu Android é Linux. Bom, se você já pesquisou sobre Linux na internet antes, você já deve ter se deparado com alguns termos específicos, como baseado em Unix ou GNU Linux. Então, o que significam esses termos? Bom, o Unix também é um sistema operacional e para entender as suas origens nós temos que voltar para os anos 60 nos Estados Unidos. Naquela época, um laboratório da empresa de telefonia AT&T queria desenvolver um sistema operacional escrito na linguagem C. Uma coisa importante de se notar é que naquela época os sistemas operacionais eram escritos em muito baixo nível e por isso eles raramente eram portáveis para outros hardwares. Assim, escrito na linguagem C, um sistema operacional poderia ser recompilado e portado para qualquer tipo de hardware. E assim, desse ímpeto, nasceu o Unix. Por causa dessa característica de ser compatível com quase qualquer hardware e porque a AT&T, apesar de não ser um sistema open source, distribuiu ele largamente, o Unix se tornou um sistema muito popular muito rapidamente, principalmente dentro do meio acadêmico. O Linux que nós conhecemos hoje é o resultado de dois esforços no final dos anos 90. O primeiro deles por Richard Stallman, que buscava desenvolver um sistema operacional realmente open source sobre o nome de GNU, que é um acrônimo recursivo que significa GNU is not Unix. Porém, esse sistema enfrentava grandes problemas em relação ao desenvolvimento do seu kernel, e sem um kernel decente, o sistema não tinha como andar para frente. E é aí que entra Linus Torvalds, que é considerado por todos o pai do Linux, que se utilizou de muitas das ferramentas desenvolvidas por Stallman e adotou o nome GNU e colocou o seu próprio kernel, o Linux. Assim, a junção das ferramentas GNU e do kernel Linux, junto com uma interface gráfica open source licenciada pela MIT, nós teremos a primeira distro Linux disponível para usuários finais. Ao longo desse vídeo, você me ouviu citar o termo open source, mas o que isso significa? Um produto open source ou código aberto significa que o código-fonte dessa aplicação é aberto para a comunidade e pode ser modificada, distribuída e até vendida livremente. A lógica dentro do mundo open source é muito simples, quanto mais olhos, melhor. Mais fácil de você achar um bug, uma brecha de segurança e mais rapidamente você irá melhorar e identificar os seus erros. Além disso, as ferramentas open source são muito importantes, pois garantem ao usuário muitas utilidades importantes de maneira gratuita e sem licenças. Alguns exemplos de software open source são o próprio Linux, o Blender, o GIMP e o LibreOffice. Bom, a esse ponto no vídeo você já deve ter entendido o que é o Linux e de onde ele surgiu. Porém, qual é a sua importância? Hoje em dia, cerca de 96% da internet é hospedada em Linux, então para um desenvolvedor web é muito benéfico que você esteja o mais perto do seu ambiente final. Além disso, ele é um sistema extremamente leve e versátil, podendo rodar desde Raspberry Pis, que são microcomputadores com menos memória RAM do que um computador do século passado, até grandes data centers do Google. Por fim, ele é um sistema livre de licenças e é completamente gratuito, e você pode modificá-lo e fazer o que você quiser com ele sem ter que pagar um centavo. Justamente por ser um software livre e que você pode modificar o código-fonte da maneira que você quiser, o ecossistema Linux é dividido em distros ou distribuições, que são versões do sistema operacional Linux que são desenvolvidas por programadores ao redor do mundo de maneira independente. Cada distro é diferente e tem sua funcionalidade e ideal próprio. Assim, você deve estar se perguntando, ok, qual distro eu escolho? A resposta é bem simples. Se você é um usuário iniciante que está querendo começar a aprender o Linux agora, é recomendado que você pegue uma das versões mais populares, como Mint ou Ubuntu. Neste curso, nós vamos lhe ensinar sobre a versão Ubuntu, que é uma das mais populares do mundo e uma das mais fáceis de se aprender.